Olá, nós cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata. É um prazer ter a sua audiência. Hoje vamos falar sobre um tema bastante recorrente e sobre uma legislação específica a qual tem impactado, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes, fazemos um convite a você. Caso tenha alguma dúvida ou queira encaminhar alguma pergunta, você pode encaminhar ao nosso e-mail que vai aparecer aí na sua tela. O nosso e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Será um prazer responder a sua pergunta. E para falar sobre esse tema de hoje, nós convidamos o Dr. Isaías Diniz. O Dr. Isaías Diniz é advogado, é também pastor da Igreja Cristã Maranata, e hoje ele vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Isaías Diniz, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Doutor Rodrigo, sempre uma alegria estar nesse importante programa. Agradeço pelo convite e tenho certeza que este tema, Lei Geral de Proteção de Dados, é um tema muito falado e a tendência é que ele seja mais falado ainda, porque ele alcança basicamente quase todas as relações existentes, pessoais, contratuais, profissionais. Então, creio que vai ser um tema muito importante para o estudo aqui neste programa. Com certeza, será assim. Doutor Isaías, o que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é chamada também de LGPD, o que exatamente ela impacta nas nossas vidas cotidianas? Doutor Rodrigo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, é uma lei inspirada na Regulamentação Europeia de 2016. A nossa lei, apesar de ser de 2018, ela entrou em vigor em setembro de 2020. E o objetivo desta lei é regulamentar a forma como os dados pessoais são coletados, tratados, armazenados e compartilhados aqui no Brasil. Então, esta lei ela estabelece diretrizes claras para que todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas devem seguir essas normas ao lidar com os nossos dados pessoais. E é claro, além de nos dar controle sobre os dados que são coletados. E a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela impõe limites e responsabilidades às empresas, assegurando que os nossos direitos sejam respeitados. Então, ela é muito importante e muito útil, principalmente nesta era digital que nós vivemos. Quem diretamente é afetado pela Lei Geral de Proteção de Dados? Poderíamos até pensar, doutor Rodrigo, será que isso se aplica apenas às grandes empresas? De forma alguma. A verdade é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem um alcance muito abrangente, não apenas às grandes empresas. Ela se aplica a qualquer pessoa pública ou privada que trate de dados pessoais de indivíduos no Brasil, independente do porte dessa empresa. Pode ser uma empresa pequena, média ou uma grande corporação, inclusive pode ser um pequeno negócio, pode ser até mesmo uma pessoa, um indivíduo que processem dados pessoais, né? Exatamente, para fins comerciais. E essa que é a grande questão, não é apenas para questões pessoais. E a LGPD se aplica inclusive a empresas internacionais que oferecem bens ou serviços aqui no Brasil. Então, não apenas empresas brasileiras, mas empresas internacionais que oferecem serviços aqui no Brasil. Então, Isaías, e quantas informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que essa lei ela considera como dados pessoais? Doutor Rodrigo, antes de falarmos sobre isso, lembrei de um texto, Provérbios 22, versículo 3, que diz que o prudente ele vê o perigo e se esconde, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. Então, temos que agir com prudência. Não adianta sabermos de algo se nós não nos prepararmos para ela. Em relação a essa pergunta, é uma pergunta que podemos responder de uma forma simples, que a LGPD
ela categoriza ou ela classifica os dados pessoais em 2 grandes grupos. Essa é a divisão que a lei faz em relação a dados pessoais comuns e dados sensíveis. Os dados pessoais, eles podem incluir vários tipos de informações. Podemos lembrar sobre questões do nome, localidade. Esses são os dados de uma forma, digamos assim, gerais. Já dados sensíveis, eles dizem respeito a coisas mais específicas, como religião, sobre questões familiares, questões de histórico de saúde familiar. E os dados pessoais sensíveis são aqueles que podem levar à discriminação de uma pessoa, como origem racial, convicções religiosas, opiniões políticas, dados sobre saúde. Então, isso é muito cuidado, temos que ter muito cuidado para que alguém não possa, imagina eu ter dados, eu não contratar uma pessoa porque o pai dele teve diabetes, ele pode ter. Sim. Ou eu não contratar alguém porque ele é do partido, tal partido, ou para uma outra opção. Então, são dados pessoais sensíveis, e já os dados pessoais gerais são aqueles que nós citamos: nome, CPF, endereço e outros que dados. Muitas vezes você não pode exigir o fornecimento desses dados justamente pelo fato deles terem essa sensibilidade, né? Serem dados que às vezes, muitas vezes não tem relevância com aquilo que o formulário, com aquilo que é a pergunta que a pessoa tem a responder, não é isso? Exatamente, uma pergunta muito interessante. O ideal é que esses dados sensíveis não sejam coletados, ou se coletados forem, não podem ser divulgados. Então eu vou pedir algum histórico familiar ou profissional, outras coisas, se aquela função exigir. Se aquela função não exigir esse tipo de informação, em tese, inclusive nós temos um caso de uma empresa estrangeira que ela foi condenada por coletar vários tipos de dados pessoais sensíveis. Correto. E com relação a esses dados, quais são os direitos dos titulares dos dados? A LGPD, ela garante ao titular dos dados, a pessoa que tem esses dados coletados, vários direitos, que são direitos fundamentais, como o direito de acessar as suas informações, o direito de corrigir dados incorretos ou desatualizados e até mesmo de solicitar a exclusão de dados que não sejam mais necessários ou que estejam sendo tratados em desacordo com a lei. Então, além disso, a lei também assegura a portabilidade de dados, permitindo que o titular ele transfira os seus dados para um outro fornecedor de serviços. Então, por isso que hoje o titular de dados ele tem que ter esse acesso ao que foi coletado e ainda ter o direito de correção, de edição ou até mesmo um pedido de exclusão destes dados ou até mesmo a portabilidade desses dados. A pessoa, então, ela tem o direito, por exemplo, se ela não quer que uma determinada informação dela permaneça no banco de dados, ela tem o direito de que aquela informação, aquele dado seja excluído. Exatamente. Hoje ela tem, inclusive, se nós observarmos, muitos servidores, e-mails, Gmail e outros sites, política de privacidade, falando como os nossos dados são coletados, quais dados são armazenados, um termo de concordância em relação a um site, cookies e tantas outras coisas que Exatamente. São formas que coletam uma forma de consumo, o nosso perfil, o que nós estamos procurando. Então nós precisamos, até os cookies, né, que aparecem normalmente nos sites, as buscas, no site que você entra, a gente pode saber que todo site agora eu tenho que dar um ok, um ciente em relação à política de privacidade, que justamente remete a essa... Doutor Rodrigo, ninguém faz nada por livre e espontânea vontade. Claro. Todo esse arcabouço e toda essa nova forma de lidar com os nossos dados surgiram a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, que não só prevê como os dados serão tratados, mas também estabelece essas penalidades para um tratamento em desacordo com a lei. Não, perfeito. Então, Isaías, uma dúvida que eu tenho e que também pode ser a dúvida também, né, de quem está nos assistindo, né, o que a LGPD ela considera, né, como tratamento de dados? Como que é feito esse tratamento? Rodrigo, o tratamento de dados ele é entendido de uma forma simples
como qualquer operação que envolva dados pessoais, como a coleta, a classificação, o armazenamento, o compartilhamento e até mesmo a eliminação desses dados. A LGPD, por exemplo, ela define 3 papéis principais deste processo de tratamento de dados. Ela fala sobre o controlador, que ele decide como os dados serão utilizados, inclusive para que finalidade eles serão usados. Também há o operador, que depois que o controlador define como serão utilizados, o operador ele executa aquilo que foi estabelecido pelo controlador. E também há o encarregado de proteção de dados, que é aquela pessoa responsável justamente em relação ao que o controlador decidiu, quem está executando também, ele vai estar executando conforme o controlador. Então esse é quem, na verdade, ele é um canal de comunicação entre o controlador e também os titulares dos dados que foram coletados e também entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chamado de ANPD. Inclusive, tem um texto na Palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 40, interessante, fala bem assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, tudo. Então, isso se aplica, de fato, ao tratamento de dados pessoais, onde esses 2 pilares, a ordem e o respeito, são fundamentais para coletar o que é preciso, não vender dados pessoais coletados. Claro. Então, tudo com ordem, decência, respeito, isso é muito importante. Antigamente era um mundo, digamos assim, um mundo virtual, era um mundo sem regras. E hoje já não é mais essa forma. Como nós estamos avançando em relação a isso. Interessante, Isaías, você até mencionou um texto da Palavra do Senhor, da Bíblia. É importante a gente entender que tudo que a gente estuda hoje em dia, por exemplo, de legislação, a gente pode achar uma coisa que é uma coisa isolada, mas não, a gente vê que existe um texto, uma passagem bíblica que fundamenta isso também. A Bíblia, além de ser para nós a única regra de fé e prática, ela nos ensina em todas as coisas. Em tudo. Olha o livro de Provérbios, como que é rico para os jovens, para você viver em sociedade. Tantos outros livros sobre a lei, sobre o amor, de quem quer ser o primeiro que sirva. Então a Bíblia, além de ser a palavra da vida e palavra viva, ela nos orienta em todas as coisas. Todas as coisas, como ser um bom filho, como ser um bom esposo, uma boa esposa, como respeitar o chefe, o superior, como amar a família, como viver em família. Então é uma bênção para nós, inclusive nas leis. No outro programa, em contratos, falamos sobre a importância da palavra, a importância das leis, a importância de termos isso registrado, escrito. Então a Bíblia para nós também é uma fonte inesgotável de ensino. Muito interessante, Isaías. Então, Isaías, falando, você citou também sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Você pode falar, qual o papel dessa agência reguladora e ela já está funcionando plenamente? Rodrigo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela já está funcionando perfeitamente. Há uma diretoria, já existem as pessoas que estão responsáveis por essa estrutura, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela é a entidade responsável, criada inclusive pela lei, para supervisionar e garantir a aplicação da LGPD no Brasil. Ela está vinculada ao Poder Executivo e tem um papel de fiscalizar ativamente o cumprimento da lei, bem como aplicar as sanções em caso de violações. E a ANPD, como um contrato precisa de uma multa, a lei também ela precisa de um agente fiscalizador. E a ANPD é fundamental para que as organizações sigam as regras estabelecidas pela LGPD, protegendo assim os usuários, os titulares de dados. Inclusive, nós já tivemos vários casos no Brasil onde a ANPD tem se manifestado, onde houve vazamento de dados, onde houve necessidade de correções, tanto em ente público ou mesmo no ambiente privado.
E caso haja um não atendimento, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, quais seriam as consequências previstas em lei? As consequências, podemos dizer que elas são graduais ou gradativas. As consequências para quem não cumpre, elas vão de algo simples até, digamos, algo mais elevado. As penas, as empresas podem ser multadas em até 2% do seu faturamento bruto, com um limite de 50 milhões de reais por infração. Resumindo, é uma multa bem expressiva, né? Um valor bem considerável. Né? Bem considerável. E se nós olharmos 50 milhões, para nós é algo assim impressionante. Mas se comparado a multas que foram aplicadas principalmente pela lei europeia, se torna até pequeno. Então, acho que esses valores, entendemos que eles podem, inclusive, com o tempo, valores podem ser majorados. Então, a ANPD, ela já em 2023, ela aplicou as primeiras sanções no Brasil, multou uma empresa, inclusive aqui de Vila Velha, não no valor tão alto, mas em 14 mil, por não cumprir as determinações da lei. Só fazendo aqui uma pergunta aqui. Essa teria sido a primeira ou uma das primeiras penalidades aplicadas? Sim, uma das primeiras penalidades, porque uma construtora também já tinha sido penalizada por conta de ter vazado os dados de um cliente que ele comprou um apartamento e depois ele começou a receber várias ligações, um exemplo de um pintor, de móveis. Então, alguém compra, você ir numa loja comprar algo e depois receber 20 ligações de outras empresas porque os seus dados pessoais foram compartilhados. Infelizmente isso acontece com muita frequência, né? Então, assim, a LGPD, a ANPD, ela cuida para que as empresas estejam em conformidade com a LGPD. Então, não é apenas uma questão de multas, mas também tivemos um caso de uma empresa de marketing que recentemente foi multada em 500 mil por vender dados pessoais de consumidores sem o consentimento. É isso. Então, a ANPD ela não só apenas aplicou a multa, mas também ordenou que essa empresa parasse com essa prática ilegal e excluísse os dados coletados indevidamente. Então, as penalidades, elas vão de uma mera advertência, podem ir a uma suspensão, podem ir a uma multa, a multa pode ser majorada, inclusive a empresa pode ser condenada a colocar no seu próprio site que houve vazamento de dados e depois ela, inclusive, pode ser penalizada para excluir os dados pessoais que ela tem armazenada com ela mesma. Então, essa questão de dados pessoais é uma questão de confiança e precisamos ter muita segurança em relação a esses dados que são coletados. Doutor Zé, ainda com relação às penalidades, você pode citar alguns exemplos de penalidades já aplicadas pela Lei Geral de Proteção de Dados? Então, doutor Rodrigo, em relação às multas, como dissemos no Brasil, já tivemos advertências e multas, digamos assim, ainda menores em relação ao que a lei prevê, que são 50 milhões. Mas ao olharmos para o exterior, a LGPD europeia e também de outros países, nós temos o caso de uma companhia aérea britânica que ela teve um vazamento de dados e ela foi multada em 183 milhões de euros. Para valor em real, passa de 1 bilhão. Lembramos também em relação a um vazamento do Google, e ele foi multado na França em 50 milhões de euros. Também passa aqui de 300 bem expressivo. Milhões de reais. E o caso do Google era uma falta de clareza em relação a como os dados seriam tratados. Nem foi vazamento de dados, mas a clareza de como os dados estavam sendo tratados. O Facebook, nos Estados Unidos, ele recebeu uma multa, vamos dizer que foi uma multa recorde, de 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, mais de 25 bilhões de reais, por aquele escândalo do Cambridge Analytica, onde 87 milhões de usuários tiveram seus dados indevidamente utilizados. O Uber também, ele foi condenado
por um vazamento de dados de 57 milhões de usuários. Ele teve uma multa de 148 milhões de dólares. Para os nossos valores, é mais de 750 milhões de reais. Então, esses casos são complexos e mostram, inclusive, a proteção que nós precisamos ter e também a importância do cumprimento das leis de proteção de dados. Perfeito. Inclusive, não só as consequências da marca, na imagem, numa multa, inclusive uma questão direta em relação a quem teve os seus dados vazados. E com relação, justamente essa é a minha pergunta, uma pessoa que ela comprovadamente ela teve seus dados ali vazados ou divulgados indevidamente, o que ela deve fazer? Então, nós temos que saber, em relação a esses dados que foram vazados, eu posso acionar diretamente a Justiça e, inclusive, pedir que a ANPD ela seja intimada para manifestar e verificar se é o caso da atuação dela. Então, como nós falamos, um caso de uma construtora no Brasil que ela divulgava os dados dos compradores de imóveis. Então, esse comprador, ele foi à Justiça e teve uma indenização porque ele comprovou que logo após a compra, ele começou a receber ligações do grupo econômico. Sim. Então, nesse caso, a multa foi aplicada diretamente pela Justiça. Então, qualquer vazamento de dados, registre. Falamos aqui numa outra oportunidade sobre a ata notarial. Então, se foi um vazamento e você tem alguma prova, seja ela no e-mail, seja ela no seu celular, seja ela no WhatsApp, o que for, é bom você registrar, fazer uma ata notarial disso ou uma escritura declaratória do que realmente aconteceu, reunir essas provas e você pode ir pedir ao judiciário a reparação desses danos. E dependendo, doutor Rodrigo, do tamanho do vazamento, ou se clonaram, se você perdeu algum documento ou clonaram esse documento, inclusive fazer um boletim de ocorrência, para que você seja resguardado. Imagina alguém se passando por você, abriu uma conta bancária, quer fazer um empréstimo, vai financiar o carro no seu nome. Então é importante que, dependendo do vazamento de dados, ou até mesmo do que você foi vítima, que você leve esse assunto, inclusive, a uma autoridade policial. E agora, pelo lado das empresas, como que as empresas elas devem se preparar, elas devem se adequar para que possam estar dentro daquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados determina? Doutor Rodrigo, nós sabemos que a LGPD ela impõe várias obrigações às empresas e que as empresas precisam se adequar, não só conhecerem a teoria, mas ter uma prática de como se proteger. Então é importante não só esse apoio jurídico, também um apoio na área de tecnologia da informação. E várias etapas, elas cercam esse cuidado que as empresas precisam. Primeiro, então, as empresas precisam realizar uma análise detalhada de como os dados estão sendo coletados. Então, vamos analisar como os dados estão sendo coletados. Também como esses dados são armazenados e como esses dados pessoais são utilizados. Após esse primeiro panorama, essa primeira análise, é também necessário implementar políticas de privacidade claras e também treinar funcionários para que todos estejam cientes e tenham condições de exercer as suas responsabilidades. Como eu disse aqui no início, a área de TI, a área de tecnologia, ela tem um papel muito importante nesta hora. E, além disso, é importante investir em sistemas de segurança e até mesmo ferramentas que facilitem a gestão desses dados pessoais. E já existem ferramentas para isso. E, além disso, como nós dissemos também, realizar auditorias periódicas para ver se há algum risco, se há alguma desconformidade, se há alguma falha e também sempre ficar atento ao que a lei preconiza, também aos casos de vazamentos que já ocorreram. Então, ter muito cuidado em relação à complexidade. Parece muito complexo, mas se tiver uma boa assessoria, uma boa consultoria, tenha muito cuidado
porque nessa hora toda a ajuda profissional é importante, inclusive mapear processos internos, Claro. Desenhar esses processos internos, identificar vulnerabilidades, inclusive implementar um plano de ação que assegure o cumprimento dessas exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e dessa forma a empresa ela vai evitar multas, mas também vai fortalecer a sua confiança, a sua marca, mostrando que é uma empresa séria e que de fato se preocupa com a proteção dos dados pessoais coletados. Doutor Isaías, quando a gente aborda a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma ideia que seriam apenas dados armazenados de forma eletrônica, né? Dentro do computador, dentro de um smartphone, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é mais do que isso, ela é um comportamento. Muitas vezes você tem um papel que está numa mesa, ou você às vezes perde um relatório com dados, com CNPJ, então seria muito mais um comportamento da empresa, correto? Exatamente, não estamos falando apenas de dados eletrônicos. Então, são dados coletados e armazenados. Eu posso ter uma planilha. Exatamente. Com o endereço do funcionário, CPF, tipo sanguíneo, questões de saúde. E eu não armazeno da forma adequada ou dou acesso restrito a todos. Se eu tenho uma empresa, eu não posso permitir que qualquer pessoa acesse todos os dados. Claro. Quando eu faço um pagamento e mando os dados do meu funcionário para um banco, para um terceirizado, planos de saúde internos e outras informações, eu tenho que ter cuidado e não são apenas dados eletrônicos, dados físicos que nós utilizamos de uma forma comercial. É claro que dados que eu coleto para uma pesquisa, dados para uma produção artística, são coisas que a lei trata de uma forma excepcional. Não iremos tratar aqui porque o assunto poderia ficar muito extenso. Claro. Mas é dessa forma. Todo tipo de dado que você coleta, armazena, tenha cuidado se é um dado físico ou mesmo um dado eletrônico. É claro que quando nós pensamos em proteção de dados, pensamos mais naquilo que é eletrônico. Exatamente. Mas sua importante observação que também abrange os dados físicos. Isaías, nós agradecemos aqui os seus apontamentos, né, os seus esclarecimentos e dizer que dirimiu muitas dúvidas, por exemplo, minhas e certamente também das pessoas que estão nos assistindo, né? Nós agradecemos aqui a sua participação. Rodrigo, eu agradeço e mais uma vez como que os programas que a igreja tem produzido, tem criado, como têm sido importantes. Claro. Inclusive esse Momento do Direito, eu também sou um telespectador ativo dos demais programas porque nós sempre aprendemos e são fatos aqui importantes para a nossa vida como pessoas, como advogados, como profissionais. E espero que o ensino de hoje ajude muitas pessoas a se adequarem a esta lei e entenderem melhor o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E muito interessante que possamos aplicar isso, né? Sim, não só, igual a palavra nos ensina, felizes são aqueles que leem, ouvem e que guardam. Exatamente. Então nós precisamos ouvir, ler sobre e também ter a prática daquilo que nós estamos aqui falando neste programa. Perfeitamente, doutor Isaías. Nós agradecemos aqui ao doutor Isaías Diniz, que conversou um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um tema muito interessante. A gente espera que você que esteja em casa tenha gostado. Desejar a todos uma boa semana e até o nosso próximo programa. A todos a paz do Senhor Jesus.